Há uma frase que tenho ouvido constantemente nos últimos tempos: o mercado imobiliário está impossível. Bem, os preços estão altos, as casas estão caras, as obras estão caras, os terrenos estão caros para fazer construção, o financiamento está cada vez mais caro também, vemos isto nas taxas de juros, e aparentemente o que é comum e toda a gente me diz cada vez que há sessões de networking é cada vez há menos negócios ou já não há negócios. Bem, eu não concordo. Acho que os negócios continuam a existir. O que mudou foi a forma como chegamos a eles. Os maus negócios estão cada vez mais difíceis de esconder. E é sobre isso que eu te quero falar hoje. Para onde é que eu acho que é o mercado imobiliário? Onde é que eu ainda vejo oportunidades? E principalmente, o que é que mudou na forma como eu próprio analiso o investimento? Seja bem-vindo ao episódio 2 do Imobiliário Sem Tretas. Conto contigo desse lado para mais uma bela sessão. Antes de mais, quando alguém diz o mercado imobiliário está difícil ou está caro, há logo uma pergunta que me vem à cabeça que é: qual mercado? Estamos a falar de Lisboa? Estamos a falar do Porto? Vila Nova de Gaia? Leiria? Tomar? Castelo Branco? Estamos a falar de construção de raiz? Há dificuldades na compra de terrenos para construção? Estamos a falar de imóveis usados? Prédios para reabilitar? Terrenos? Que mercado? É arrendamento? É para fix and flip? São mercados completamente diferentes e cada um tem as suas nuances. E eu acho que um dos primeiros erros de quem está a começar no imobiliário é olhar para notícias nacionais, que vemos todos os dias, e tentar aplicá-las diretamente ao negócio que tem à frente. É verdade que os preços subiram bastante nos últimos anos. Também é verdade que existe falta de oferta. É verdade que a procura continua forte, há muita gente ainda à procura de casa, mas isso não significa que qualquer imóvel comprado hoje seja um bom investimento. Aliás, provavelmente é exatamente o contrário. Temos de analisar melhor. Outra coisa que é muito importante separar no que toca ao mercado. Preço alto e mau negócio não são a mesma coisa. Nós já falámos de percepção de valor na primeira temporada. Uma casa pode custar 400 mil euros e ser um excelente negócio. E uma casa pode custar 80 mil euros e ser um desastre. O preço absoluto de um imóvel diz muito pouco sobre o negócio. O que interessa é perceber quanto é que ele vale depois da intervenção, quanto custa colocá-lo nesse estado, quanto tempo vai demorar, qual é a procura naquela zona, qual a liquidez, se vai vender facilmente naquela zona ou não, e qual a margem que sobra depois de tudo isto. Porque existe uma tentação muito grande de pensar: eu comprei barato, logo fiz um excelente negócio. Não necessariamente. Nós temos vários exemplos desses. Se compraste barato porque ninguém quer aquilo, talvez tenhas comprado um problema barato. Acontece muito. Uh, Há aqui algo que claramente para mim mudou. As margens estão mais difíceis de encontrar. Estão mais apertadas. Porquê? Há uns anos encontravas um imóvel claramente abaixo do valor de mercado, fosse porque fosse, fazias uma remodelação relativamente simples, uma lavagem de cara e tinhas uma margem bastante confortável. Hoje, o mediador pesquisa, o comprador pesquisa, o proprietário pesquisa, toda a gente tem acesso ao Idealista ou outras ferramentas de pesquisa de imóveis e de comparáveis de imóveis e todos sabem mais ou menos quanto é que os imóveis estão anunciados. E isso reduziu muito aquela informação que existia e ao mesmo tempo subiram os custos. Ou seja, a mão de obra está mais cara e mais escassa, os materiais estão muito mais caros, com todos os problemas mundiais que têm acontecido, os projetos são mais caros, os licenciamentos são mais difíceis e mais caros, pese a ver o simplex, nem sempre é tão simples quanto isso. Tudo isto pressiona a margem, ok? Por isso, hoje vais encontrar um negócio e tens que criar valor de maneira diferente quando encontras um novo negócio. Não basta comprar barato. Tem de haver uma oportunidade que os outros não estejam a ver. Portanto, para trabalhar mais nesse sentido. Para mim, existem algumas formas de criar valor muito simples. Uma delas continua a ser a reabilitação. Comprar um imóvel que está funcionalmente ultrapassado e transformá-lo num produto que o mercado quer. Outra é a alteração de layout. Há imóveis com metros quadrados suficientes, mas uma distribuição completamente errada que se pode fracionar. Às vezes consegues criar muito valor, simplesmente tornando o espaço melhor. Outra possibilidade é a mudança de utilização ou afetação do ativo. Constituir propriedades horizontais, passar lojas à habitação, prédios que podem ser divididos, aqui na questão da PH, espaços que podem ganhar novas utilizações. Mas atenção, isto é precisamente onde muita gente começa a fazer contas sobre coisas que ainda não existem. Depois mudamos isto, depois a Câmara vai acabar por aprovar, depois fazemos propriedade horizontal, depois construímos mais um piso, e é aqui que é preciso ter muita calma, ok? Um negócio baseado numa aprovação futura tem de ser analisado como um negócio condicionado. Não é uma certeza. Nós temos alguns projetos destes grandes nossos a decorrer, eu dei exemplos no último episódio,
onde tivemos que avaliar muito e temos muitas condicionantes que podem afetar a nossa rentabilidade. Outra mudança que eu acho interessante é o crescimento dos mercados fora de Lisboa. E atenção, não estou a dizer que qualquer cidade pequena é automaticamente uma oportunidade. Há muitos imóveis relativamente baratos fora que não são oportunidades. Mas há mercados secundários com muita procura real. Eu vejo isto nas zonas onde atuo, em Tomar, Leiria, Castelo Branco, outras cidades médias, Santarém, Torres Novas, Abrantes. Há pessoas que querem viver e vêm-se forçadas a viver fora dos grandes centros urbanos. Há empresas, há escolas, há parques empresariais. Temos que perceber onde é que isto está, onde é que estão estes serviços e onde é que estes serviços estão a crescer. E perceber se há procura de arrendamentos, se há procura para venda. E muitas vezes ainda existe uma diferença relevante entre o custo de aquisição destes imóveis e venda depois de uma boa intervenção. E isto é preciso perceber. Aqui há um cuidado mesmo muito importante. No mercado mais pequeno, a liquidez é mais baixa. Em Lisboa, tu podes colocar um imóvel no mercado e tens uma enorme quantidade de potenciais compradores. Numa cidade mais pequena isso não é bem assim. Por isso eu quero mais margem, porque preciso ser compensado pelo risco da liquidez, ok? Vais estar mais tempo no mercado, mas isso vai ser compensado com um valor de venda maior e com uma margem muito melhor. Durante anos parecia que toda a gente só queria falar de rentabilidade, rentabilidade, mas uma parte enorme do imobiliário depende de financiamento. E quando as taxas de juros sobem, como agora os negócios mudam, não muda apenas a prestação da casa, muda a capacidade de compra das famílias, muda o custo de financiamento do investidor e muda o custo de oportunidade do dinheiro. Muda também a pressão para vender. Agora as condições de financiamento estão diferentes das que tivemos no pico das taxas, por isso pode voltar a dar algum suporte ao mercado. Mas eu não construiria uma estratégia com base numa previsão de juros. Eu não sei onde estarão as taxas daqui a 2 anos. E quem diz que sabe, provavelmente não sabe também. Portanto, não vamos tentar não fazer futurologia nem jogar com isto. O negócio tem de funcionar com pressupostos razoáveis hoje. Só depois o financiamento melhorar. Se isto acontecer, perfeito. Outro erro flagrante que eu vejo muitas vezes é o olhar apenas para o ROI. Isso leva a uma coisa que eu falei também no primeiro episódio brevemente, que é toda a gente gosta de ROI. É uma porcentagem bonita, 30%, 40%, 50%. As pessoas olham para isto e ficam maravilhados muitas vezes, sem olhar aquilo que importa. O ROI sozinho pode enganar muito. Pensa desta forma. Temos dois projetos. Um dá 20% em 6 meses, o outro dá 40% em 3 anos. Qual é o melhor? Não sabemos. Há muito mais variáveis, não é? Não podemos só olhar basicamente para a porcentagem. Falta perceber quanto capital é que ficou imobilizado, qual era o risco, quanto trabalho é que isto exigiu e qual era a probabilidade de alguma coisa correr mal. Quantas licenças dependiam de terceiros? Qual era a liquidez do ativo a sair naquela zona? Por isso, hoje, cada vez mais, olho para todas estas condicionantes e cada vez menos olho para uma métrica isolada porque não faz qualquer sentido. Temos que analisar tudo. Há algo aqui que é fundamental, e eu também referi isso no primeiro episódio em relação aos meus próprios projetos. Há uma métrica que eu dou muita importância que é o tempo. Porque o tempo destrói a rentabilidade. Uma obra que devia demorar 6 meses e demora 12, não tem apenas 6 meses de atraso. Tem 6 meses de financiamentos, de seguros, de condomínios, de IMI, temos tudo de custos de estrutura, todas estas variáveis, há capital parado que não está a ser reinvestido no outro lado, tudo isto aumenta o risco. Pronto, e esta é uma das razões pela qual eu hoje sou muito mais crítico com promessas de timing. Muito dificilmente me vão ver prometer CAEPs a 6 meses. São 6, 8 meses, são a 10 meses, mas não CAEPs a 4, 5 meses. Porque uma timeline excelente em Excel vai dar um negócio mediano na realidade, tendo em conta a conjectura atual de equipas de obra, a dificuldade de ter obras a decorrer. Hoje existem coisas que praticamente me fazem logo abandonar o negócio. Primeiro, uma margem demasiado pequena para o risco. Se uma obra derrapar 10 a 15%, pode destruir a rentabilidade. Logo não me interessa. Demasiadas condicionantes fora do meu controle. Licenciamentos muito incertos, ou seja, não haver um bom projeto de execução anteriormente. Dependência de alterações complexas. Questões jurídicas pouco claras. Um terreno está numa moradia que está num terreno onde não está registado. Não me interessa. Um valor de saída demasiado otimista. Se o negócio só funciona pelo preço mais alto que alguma vez foi vendido num imóvel naquela rua, não tenho um negócio, não me interessa. Tenho esperança. Aí estou a acreditar que vou vender naquele valor. Não interessa. Falta de liquidez. Para que possa durar um imóvel, pode ser fantástico, as áreas, a luz, tudo mais. Mas se eu não percebo quem é o comprador final daquele imóvel, não faz sentido para mim. Não fico com ele, passo ao próximo. E depois parceiros errados. E aqui inclui tudo. Os empreiteiros, os fornecedores, os investidores. Qualquer pessoa envolvida. Um bom negócio com pessoas erradas pode tornar-se um mau negócio muito rapidamente. E isto inclui investidores, atenção.
Então, neste caso, isto tudo para chegar a um ponto de o mercado vai cair, é provavelmente a pergunta que toda a gente quer fazer. Vai cair, vai subir, vai estabilizar? Bem, tenho as minhas ideias, mas não faço ideia da resposta absoluta a estas perguntas que fiz acima. E é saudável dizer-te isto. Porquê? Porque pode haver zonas onde os preços corrigem, pode haver outras onde os preços continuam a subir de forma substancial, pode haver segmentos onde existe excesso de oferta e outros onde continua a existir uma falta brutal de casas, que é o segmento médio, da classe média. Mas há aqui uma coisa que eu acredito. Continua e continuará a haver oportunidades para quem souber criar valor. Não para quem apenas compra e espera, não para quem entra num negócio porque o imobiliário sobe sempre, mas para quem conhece o mercado local, controla os custos, compra com margem, tem ali uma boa estrutura e sabe exatamente para quem está a criar aquele produto. É nestes pontos que tens de focar, especialmente se estás a começar no mundo do investimento imobiliário e te associares a pessoas que façam esta análise exatamente como tu a deves fazer. Por isso, se me perguntarem se estou pessimista em relação ao imobiliário ou se acabou o investimento imobiliário, não. A resposta é simples. Continuo muito otimista, mas estou muito mais exigente. Hoje prefiro deixar passar um negócio do que convencer-me que ele é bom. E isso é uma coisa que eu acho que vem com experiência. No início queremos fazer negócios, depois queremos escala e fazer muitos negócios. E eventualmente percebemos que o objetivo não é fazer muitos negócios, é fazer bons negócios, negócios estratégicos que vão ajudar à nossa escala. Porque dizer não é a parte, se calhar, mais fundamental do investir. Aliás, às vezes o negócio mais rentável do ano é precisamente aquele em que tu não decidiste não entrar. Portanto, e para terminar, para mim, o mercado imobiliário não acabou, longe disso. As oportunidades não desapareceram, mas a fasquia subiu, está cada vez mais alta. É preciso analisar muito melhor, executar muito melhor, controlar muito mais e melhor e aceitar margens apenas quando elas compensam realmente o risco. Porque se o projeto derrapa, tu vais ter que conseguir colmatar. Falei também nisto no primeiro episódio, portanto, captura isso. O mercado não está mal. Os maus negócios é que estão mais difíceis de esconder. Digo isto muitas vezes. Se concordas, deixa a tua opinião nos comentários. E se achas exatamente o contrário, melhor ainda. Porquê? Porque vai ajudar aqui uma discussão saudável. Quero que esta temporada seja também uma conversa. Para já, subscreve o canal, ativa as notificações porque há novo episódio todas as quintas-feiras às 18. E no próximo episódio voltaremos a falar da realidade do investimento imobiliário. Sem floreados, sem fórmulas mágicas e, obviamente, isto é imobiliário sem tretas. Até lá, um grande abraço.